Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouco sobre material gráfico infantil para a fase de 0 a 6 até 7 anos de idade. Além dos brinquedos que já falamos, de sucatas, brinquedos de madeiras, nichos de brinquedos, é muito importante ter em casa os livros. Só que a gente sempre chega na livraria ou numa revistaria e deixa a criança à vontade para ela buscar qual é a demanda. E sempre uma criança pequena, ela vai se vincular à revista ou ao livro que tenha um personagem que normalmente ela já conhece. Então, por exemplo, um livro assim é um livro que chama a atenção da criança, né? Esse é do filme Toy Story. Então, ela vai gostar já, porque tem os personagens que ela já conhece. Por isso, a gente sempre tem que ter em mente e ter nas mãos em casa a seleção do que ela tem. Se são livros só com personagens, a gente tem que fazer alguma variação. Se são livros, por exemplo, esse livro é um livro que destaca a figura, né? Então, esse tipo de livro tem crianças que adoram. Às vezes ela não consegue entrar em contato com outro material que também traria estímulos diferentes. Um outro livro legal, ótimo, é assim: livros que você, para a primeira infância, né, para as crianças bem pequenas, de 2, 3 anos, 3 anos e pouco, até 4 anos. Então, livros que você, na verdade, encaixa a figurinha. E cada parte do livro, então ele tem velcro, né? Faz o encaixe. Faz o encaixe ali da figurinha. Cada página é um tipo de paisagem, né? Pracinha, o circo, a piscina, a escola, tem a fazenda, tem uma série de locais onde a criança se reconhece nele e consegue fazer os encaixes dos objetos ou situações que acontecem nesses locais. Esse livro é bem legal, porque a gente pode, primeiro a criança vai trabalhar figura e fundo, né? Então ela vai encaixar só no local onde tem o contorno correto. Depois tem o estímulo do local, né? Se é praia, se é fazenda, então você pode conversar várias coisas a respeito. E ela faz a comparação de quando ela está na praia aqui, de quando ela está na praia e como é, né? E aqui como é que se apresenta. Muitas vezes ela coloca coisas que ela leva na praia que aqui não tem e muitas vezes coisas que tem aqui que ela não leva na praia. Então tem uma parte assim de verbalização muito legal, que ela pode fazer um diálogo contigo, você pode fazer complementações. Então esse livrinho é muito bom. Ela deixa um tempo de brincar, daqui a pouco ela tá colocando as figuras de novo. Daqui a pouco essas figuras podem se relacionar no ambiente. É um livro muito bom. Tem bastante saída, assim. A gente sabe, quando trabalha com criança, o que elas linkam e o que elas não linkam. Então, por exemplo, você ter um livro assim, aqui no consultório, se entrarem 10 crianças, eu acho que as 10 crianças vão pegar. Então tem coisas que a gente seleciona que são coringas. É como uma roupa coringa. Então, vamos supor, uma camisa branca é um coringa no seu vestuário. E tem objetos, tanto brinquedos quanto a parte gráfica, que também são coringas. E é importante também a gente, muitas vezes, ainda mais nesse momento que estamos vivendo do Covid, onde os estabelecimentos estão mais fechados, né, mais restritos, muita gente está comprando pela internet. E muitas vezes a gente não procura na internet coisas desse gênero. Então a gente compra brinquedo, mas tem muita parte gráfica, revistas, livros e outros. Então é um livro muito bom, uma ótima dica para compra. Procurem na internet que vocês vão encontrar muitas possibilidades. Um outro livro que eu acho bem legal, que as crianças curtem muito também e que trabalha bastante a atenção, a persistência, né? Porque às vezes a gente tem atenção,
vai lá, tem atenção, mas persistir com a atenção ao estímulo dado, aí mora o problema em algumas crianças, né? Então, no seu desenvolvimento. Então, persistir na atividade é algo importantíssimo. Logicamente, varia de faixa etária de idade. Então, uma criança de 2 anos vai ter uma persistência menor do que uma criança de 3. E tudo também vai depender do estímulo. A criança de 2 anos, às vezes você senta com material específico, cheio de alegria, estimula ela, às vezes ela se supera. Então tudo depende também do estímulo e da capacidade de atenção e de persistência dessa criança. Então esse livro é uma reprodução tipo Onde está o Wall-E, né? Aquele livro muito antigo. Então aqui são personagens que você tem que achar, inclusive nas quantidades. Então, por exemplo, 3 cestas de piquenique. Então, não é uma cesta, são 3 cestas no ambiente. Então, a gente aprende o número, aprende observação, aprende o nome do elemento. Também, de novo, tem o cenário onde ele está incluído. É muito importante que os estímulos vindos dos livros, seja esses de encontrar, esteja dentro de um cenário, que é para você registrar o que é pertencente a um cenário e o que não é pertencente a outro cenário. Então, esse livro é muito bom, tem várias formas de colocação dos personagens, da forma de ilustração, vamos dizer assim, né? Mas é um livro muito bom também. De 10 crianças que entram e veem o livro, eu acredito que 8 pegam esse livro. Então é um livro bem cotado. Outro que as crianças adoram, amam de paixão, são livrinhos de historinhas, que nem eu disse, historinhas de turmas, né, dos personagens que elas conhecem, então coloridas, dá para você contar a história para criança, dá também para você só manusear a folha e diminuindo a história. Se a criança for menor, então você vai contar em menor número de palavras. E também, após, deixar a própria criança abrir as páginas e ela ir contando. Isso tem que ser feito, assim, na verdade, com a grande maior parte dos livros, né? Nas faixas etárias mais diferenciadas. Até quando a criança está começando a ler, que ainda é complicado essa coisa da leitura, da fluência, deixar no mínimo, assim, muitas vezes, primeiro ela contar a história por ela própria. Cada vez que ela contar numa época diferente, focar, de repente, um ângulo diferente da história, ou cada página, daqui a pouco, ela pode pegar essa página e escrever uma palavra sobre ela, né? Então, na verdade, ela vai resumir bastante e depois colocar uma frase pequena e aumentando, né? É um livro revista, né? Também são os adesivos, né? Que já estão, a maior parte dele, destacados aqui. É uma coisa que chama muita atenção da criança. Adesivo é algo que tem uma cotação alta e dá para você fazer várias coisas com ele. Dá para você recolocar esses adesivos lá na historinha, dá para você montar em outro local uma outra historinha com os adesivos do que ele leu aqui, dá para você sair do livro, pegar os adesivos, pegar um papel à parte, ilustrar e fazer uma cartinha para alguém. Olha, vamos fazer uma cartinha então para o vovô, para a vovó, que a gente vai final de semana. Se é uma criança pequena, você pede só para ela desenhar, fazer um desenho para o vovô, para a vovó, já bota no envelope, faz algum tipo de dobradura com o que ela vai mandar e ela dá no final de semana pro vô e pra avó. Isso é uma aceitação da parte gráfica que ela tá fazendo, tá representando com esse presente que ela vai dar pro vovô e pra vovó. Isso é bem importante. Então, ter adesivos, né, no meio de revistas e de livros, com certeza vai vincular a atenção da criança pro estímulo, né? Ela vai achar uma forma, com certeza, de se vincular e daí, se ela não teve interesse pela historinha, ela volta
E com certeza você vai conseguir colocar alguns aspectos da historinha, porque tem crianças que existe uma resistência nessa entrada do papel, da história, da parte gráfica. Então a gente começa sempre com aquilo que seduz melhor a criança e depois você vai colocando os outros aspectos juntamente e a criança decola com certeza. E aqui também tem o local para pintar, né? Você veja bem, essa revistinha bem tranquila, ó, chama atenção já pelo personagem, tem a historinha que eu já disse que dá para fazer várias coisas, depois tem os adesivos e ainda dá pra gente fazer a pintura, né? A criança gosta de sempre ter um local, um papel que ela desenhe e também ela pinte. Então, olha que útil. Então, às vezes é uma revista simples, mas que trabalhou um monte a relação da sua criança com o papel. Então, esse é muito legal também. Vamos ver outro aqui. Esse daqui, na verdade, é também um livro-revista dos Minions, que é um personagem que encanta as crianças. Então, já digo. Todas as crianças adoram eles, né? Talvez porque são sapecas, pulam, são de um formato assim pitoresco, né? Eu tenho uma prateleira grande aqui na clínica onde eu tenho as minhas miniaturas. Então, são inúmeras. E eu tenho alguns Minions pequenos, eles ficam encaixadinhos assim, pois é um dos personagens que eu tenho que pegar mais vezes para alcançar para a criança. Então, por isso que eu falo, os personagens, eles imantam na criança a vontade de fazer a apreensão, né, da revista, do livro e o manuseio detalhado dele. Aqui, então, já são historinhas em quadrinhos onde não tem escrita. Então, na verdade, você vai ter que, através dos desenhos, fazer a leitura das suas deduções, e o desenho também é uma linguagem gráfica muito importante, que a gente tem muito, né, no nosso dia a dia. Então, às vezes não tem nenhuma palavra, mas a gente olha uma cena e diz, essa cena me passou, né, isso. Ou, às vezes, uma cena dá uma impressão diferente para cada pessoa, dependendo de como a pessoa tem aquele estímulo dentro de si, né? Então, é muito importante para crianças, assim, em termos de essa revistinha, em termos de 4 anos e meio, 5, 6. Antes da alfabetização, a gente pode fazer o manuseio dela, pode puxar algumas palavras específicas, algum som, por exemplo, Minion começa com... Que som será que começa? Mi. Então, puxar o som dos objetos, dos personagens, fazer o histórico, então, através dos desenhos, compartilhar com a criança, dividir o que você acha, o que você pensa, como é que você vê, e deixar a criança sempre ver como é que a gente interpretou também é importante. Não, a gente não deve ficar nunca com a criança naquela relação de eu sei, né, e eu estou solicitando, ou eu quero te ouvir só, né? Não é uma demanda, é sempre que você vai fazer qualquer comunicação, seja através de qualquer instrumento, seja brinquedo, seja livro, seja cartinha, seja o que for, que está no mundo infantil, você tem que fazer uma troca. Isso é brincar, e isso é se relacionar, e isso é se comunicar. Cada livro é uma experiência, cada livro é uma forma de se comunicar com a criança de forma diferente. E nunca se esqueçam que cada objeto que você se relacionar com a criança, nunca faça a relação sempre da mesma forma. Hoje nós vimos o livro de um jeito, daqui uma semana a gente vai tentar retirar de forma diferente estímulos do mesmo livro ou do mesmo brinquedo. Bom, um outro livro que eles também gostam muito, que também é de personagens, são os personagens destacáveis. Então esse vem com um pezinho assim, ele fica em pé, tem toda a patrulha canina. A historinha está relacionada
a demanda da patrulha mesmo, então não tem novidades, assim, o conhecimento, na verdade colocaram o conhecimento, caiu tudo, agora caiu tudo mesmo. Então os personagens são destacáveis, eles param em pezinho assim, né? Então é legal, porque você coloca numa mesa todos os personagens, vai lendo o livro, uma parte, não precisa ser inteiro, e depois a gente faz a representação com esse personagem ali, com a criança. Vai dar diálogo, ela vai ter uma projeção do que ela vai falar, do que ela pode responder. Ela vai ajudar normalmente o adulto, porque o adulto vai saber menos do assunto que ela. Então ela se sente super importante quando ela complementa aquilo que você não sabe do personagem. Isso também é um fator bem legal de vínculo com a criança, de alegria dentro dela, de poder ajudar você. Porque normalmente o adulto fica naquela relação de eu sei, né? Então tô aqui para te suprir. Isso é uma coisa, não pode ser assim, porque você fazendo desta forma a criança vai caminhar menos nesse espaço, né? Porque você sempre tá ali para suprir. Então esse também é um tipo de livro legal que dá pra gente fazer cenário. E de várias formas, como eu disse, né? Um dia de um jeito, outro dia de outro. Livros comuns, assim, né? Mais o que a gente conhece, com várias histórias, né? Então aqui é um personagem, ele tem um personagem, né? Não é o comum da TV, mas é um personagem deste livro e ele conta várias histórias da vida do cotidiano dele. Então, quando ele vai na escola de natação, quando chove, o que ele faz, né? Quando chove muito, ele não pode sair lá fora. Quando a mãe coloca o ursinho que ele gosta muito na máquina de lavar roupa, né? Que a criança às vezes não se distancia de objetos, né? Normalmente macios, ursinhos de pelúcia, cachorrinhos. Então, um dia vai para lavagem e a criança, qual é o sentimento dela? Então, mobiliza sentimento também. Muito a conversa, né? Sempre o estímulo colorido, né? De forma quente é agradável para a criança, aos olhos da criança, né? É a energia que ela tem nessa faixa etária. Não vamos deixar também de lado as revistinhas infantis, que são também bem úteis, né? Quando a criança está começando a ler, está no início, assim, já está sabendo algum contexto. São coisinhas rápidas, historinhas rápidas que tem um movimento que ela percebe ali, porque vai junto com a ilustração. Então é mais rápido o entendimento dela, porque quando a criança começa a ler, a escrever, é complexo para ela ler texto sem ilustração, porque o que ela faz? Eu tenho que ler, estou preocupada em ler, estou travando no ler e ainda tenho que prestar atenção no que eu estou lendo. Então a revistinha para início, sempre a partir dos 4 anos assim, a gente já pode dar, nem que ela olhe só as figurinhas e vá contando história. Com o tempo ela vai pegar essa revistinha de novo e vai ler o que está escrito, vai vir surpresa para ti, para contar, olha, eu li essa historinha assim, senta aqui comigo, conta uma para mim, é muito legal. E também, livrinhos assim, tem muitos outros, né? Eu tô dando só um exemplo. Esse daqui é sobre dedoches, então ele conta como a gente pode fabricar um dedoche. Então vamos pegar um bem legal aqui. Abelha. Você senta com a criança e ela vai acompanhar como se faz, né? Você vai falando ao lado dela e faz com que o visual ela fique olhando atentamente ao material, ao movimento que a gente vai ter que fazer com o material. Isso é uma interpretação até chegar na abelhinha pronta, onde ela vai poder brincar, levar, mostrar para outras pessoas, dar vida a essa abelha, né? A abelha vai falar, vai se colocar, daí vai partir muito da criatividade da própria criança. Então é um livro muito legal. Tenho aqui um dedoche de foguete, ainda não está pronto, estou construindo com uma criança aqui na clínica, ainda vai ter os detalhes, então ele está aqui até. É uma forma da criança
de uma forma diferente, a criança se relacionar com o contexto do livro, a demanda que ele pede, com a sequência que a gente tem que fazer. É um livro bem legal. Então, repassando. Os livros são importantes, são uma forma de brinquedo no início da infância. Eles podem ser de diversas formas. É importante até que seja de diversas formas a vinda de estímulo daquele livro até você. Então, como a gente viu, a gente pode fazer um dedoche, a gente pode montar, a gente pode adesivar, a gente pode pintar, a gente pode representar com o livro, a gente pode ver histórias do nosso dia a dia. Isso é muito importante. A criança daí é colocada no mundo dos livros, na relação que ela pode ter com essa representação gráfica internamente. Isso emana muito material de estímulo neurológico, né? As sinapses, as relações que ela faz dentro do cérebro são maravilhosas. E isso ajuda muito no desenvolvimento da criança. Empurra com certeza ela para frente. E vai depender do quê? Dessa pessoa que está do lado. Vai depender muito dessa mãe, desse pai, desse vô, que acompanha a criança numa livraria, numa revistaria. Fazer com que ela possa ver outras possibilidades, para sempre levar para casa algo que ela tenha um outro tipo de atenção e de percepção com relação ao material gráfico. Então fica aqui essas dicas. Um beijão a todos, uma boa semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau!